Olá, pessoal, bem-vindos todos. Hoje estamos aqui em nosso primeiro podcast com um convidado muito especial para nós, que é o pastor Ronir da Luz, que também é o meu pai. Seja bem-vindo. Esse pastor que é uma grande influência para nós, na minha vida e para todos nós. Vamos estar abordando hoje sobre a vida espiritual, familiar, cristã. E hoje, gente, a gente vai fazer perguntas bem chaves que com certeza vai esclarecer muitas dúvidas de vocês, né? A gente vai entrar no tema propósito, que é um tema que está super em alta, muita gente querendo saber, descobrir qual que é o seu propósito. Então, hoje o pastor vai esclarecer muita coisa para a gente. Então, muito obrigado por estar aqui nesse primeiro episódio do podcast A Fonte. Então, hoje é mesmo assim, a gente está aqui se descobrindo e a gente vai melhorando com o tempo, né? Pouco a pouco, mas vai tendo paciência aí, vem com a gente junto. E que tem muita coisa boa hoje para você ouvir, para te ajudar aí na tua caminhada cristã. Então, vamos lá com a pergunta, né, que abre o tema desse podcast, que é o propósito. Né? Antes de saber qual que é o nosso propósito, pastor, eu queria te perguntar, o que é um propósito? Muito bem, a paz do Senhor para todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com essas duas jovens, a Reine e a Bárbara, que estão começando esse podcast agora. Para mim é um prazer muito grande, é uma alegria estar aqui, tá bom? A primeira pergunta, o que é um propósito? Propósito é aquilo que eu nasci para fazer, ok? Bom, a pessoa que inventou o microfone, ele não inventou o microfone e depois ele pensou, para que serve? Antes dele inventar o microfone, antes dele construir o microfone, ele já sabia o objetivo daquele microfone, né? Qual é o objetivo do microfone? Captar o som e levar para as caixas para que escute mais alto. Então, tudo na vida tem um propósito. Qual é o propósito de uma cadeira? Qual é o propósito de uma televisão? O propósito de um computador? O propósito de uma mesa? Tudo nessa vida foi feito através de um propósito. Assim somos nós. Nós não nascemos por nascer, nós nascemos com um propósito. Então, propósito é aquilo que eu nasci para fazer, ok? Ok. Isso é bom porque tem gente, pastor, que acha que está nessa terra por estar, que nasceu, que foi um acidente ou qualquer coisa, realmente não entende que aquela pessoa tem, de fato, um propósito, tem um porquê e um para que estar na terra. Então, pastor, como que uma pessoa ela pode descobrir qual que é o propósito dela? Ela já sabendo que ela tem um propósito de vida, como ela descobre esse propósito? Bom, então a primeira coisa que eu preciso descobrir é o que é propósito. E o propósito eu já sei que é aquilo que eu nasci para fazer, né? A segunda coisa é como que eu faço para descobrir, a sua pergunta muito interessante, viu? Como eu faço para descobrir aquilo que eu nasci para fazer? Primeiramente, precisa ter um desejo dentro do meu coração para fazer algo. Esse desejo é o Espírito Santo de Deus que já colocou. Como acontece isso? Quando você vai ver uma semente de qualquer fruta, você vê que essa semente produz a árvore, certo? Tudo que aquela árvore precisa para produzir frutos está dentro de uma semente. Deus colocou dentro da semente de laranja toda a matéria necessária para produzir a árvore, para produzir mais laranjas. Então, tudo que é necessário está dentro daquela semente. Tudo que é necessário dentro de você, para você cumprir o teu propósito, Reine, já está dentro de você. Deus já colocou. Bom, então como é que eu descubro? Primeiro eu sinto um desejo. Eu preciso sentir um desejo que vai além de todas as dificuldades. Se eu tenho um desejo de fazer algo, mas na primeira dificuldade ou na segunda dificuldade, esse desejo já termina, então aquilo, na verdade, foi só uma emoção. Então eu não estou descobrindo o meu propósito ali, né? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu senti um desejo muito grande de pastorear, de ensinar, de ser professor. E esse desejo, ele nunca acabou. Esse desejo, ele podia me levar à morte, mas eu não iria
sair dele. Então, como que eu descubro? Primeiro, o desejo nunca acaba. Pode vir vento, pode vir dificuldades. Eu nasci para pastorear, eu sei disso, eu tenho um desejo muito grande. Então, vem as lutas, vem as dificuldades, eu não vou deixar de ter esse desejo. O segundo ponto, eu preciso me aperfeiçoar naquilo que eu tenho um desejo. Então, quando eu descobri que eu sou professor, que eu sou pastor, eu comecei a fazer cursos, eu comecei a fazer faculdades dentro da minha área de docência. Eu comecei a fazer teologia. Se eu vou pastorear, eu quero ter um conhecimento maior na Bíblia. Veio dificuldades, veio problemas, veio lutas, dificuldades financeiras, mas eu não parei. Por quê? Porque o desejo dentro do meu coração era maior do que a luta. Então, a primeira coisa, desejo. Segundo, eu vou me aperfeiçoar. Eu vou trabalhar dentro daquela direção. E até hoje, passaram-se 30 e poucos anos, eu nunca saí dessa direção. Eu nunca paro de estudar. O desejo de pastoreio, o desejo de ensinar nunca saiu da minha vida. E eu nunca parei de estudar e nunca parei de ter o desejo de pastorear. Olha que coisa interessante. Interessante, sim, pastor. E seria esse desejo que me faz saber se eu estou dentro ou fora desse propósito de Deus para a minha vida? A permanência no desejo. A permanência no desejo. Se você é daquela pessoa, se quem está ouvindo a gente agora é aquela pessoa que tem um desejo de pregar a palavra de Deus, um exemplo, tem um desejo de cantar, e quando chega alguém diz para ele, olha, você não vai conseguir. Ele prega a primeira vez, como eu preguei, chegou um obreiro, um presbítero na época para mim e diz, rapaz, você não tem condições nenhuma de pregar. E à primeira vista eu não tinha mesmo, porque eu falava coisa completamente fora da normalidade. Mas o desejo estava queimando dentro do meu coração. E quando ele disse isso para mim, eu disse para ele, não, mas eu vou conseguir. E ele e muitas outras pessoas vieram e disseram para mim que eu jamais ia pastorear ou pregar ou ensinar. Eu não tinha condições nenhuma, mas eu não dei ouvido a eles. Então, esse desejo, a permanência nele, não importa o que acontecer, não importa a ocasião, não importa o vento que eu vou enfrentar, eu permaneço nesse desejo, aí eu descubro que não é uma emoção, porque se eu parar, aí era emoção. Eu vejo fulano de tal ensinando, eu também quero, mas veio as lutas, parei, então é emoção. Não é desejo. Porque o desejo, nesse caso do propósito aqui, ele pode te levar à morte, mas você não para. Uau, isso é muito importante. É um detalhe muito legal para a gente analisar, realmente, né? A gente está seguindo, a gente faz aquilo que precisa ser feito, independente das circunstâncias, das situações, né, que a gente consegue ver mesmo, aquilo é meu propósito. Então, eu persisto, independente de qualquer coisa, como você está falando. E, pastor, dentro disso, o meu propósito, quando eu estou vivendo meu propósito, é normal eu me sentir, talvez, em algum momento, ou por alguma situação sobrecarregada, ou me sentir como se aquilo estivesse me tirando a vida, né? O propósito, ele traz essa sensação, ou o meu propósito, ele tem que me trazer vida? O propósito, ele te traz vida. Ele não te traz morte. Você morreria por ele. Ok? Certo. Mas quando você está realizando ele, ele te traz vida, ele te traz alegria. Eu sou um peixe dentro da água. Quando eu estou fazendo aquilo que eu desejo, eu sou um peixe dentro da água. O problema hoje de muitos pastores, de muitas pessoas, é que eles ainda não descobriram o seu propósito. E como eles não descobriram o que eles nasceram para fazer, eles estão fazendo outras coisas. E é interessante essa pergunta sua agora, porque imagine uma ave que ela tente nadar. Ela não nasceu para nadar. Ela vê um peixe nadando
O propósito do peixe é nadar. Sim. O propósito da ave é voar. Então, essa ave, ela vê um peixe nadando, eu estou fazendo uma analogia aqui. Aí ela diz, eu posso nadar? E ela mergulha na água, ela vai morrer. Sim. Isso também acontece com o peixe. O peixe, ele nasceu para nadar. E ele diz, eu quero sair da água, eu quero entrar no chão, eu quero ir pelo chão, eu quero voar. E, de repente, ele sai da água, ele vai morrer. Porque ele não nasceu para viver fora da água. Então, quando eu descubro o meu propósito, eu sou um peixe dentro da água. Aquilo que traz morte para a ave, para mim me traz vida. Aquilo que traz morte para o peixe fora da água, para a ave, ele traz vida. Então, esse é o motivo de muitos pastores estarem morrendo, estarem doentes, estarem com dificuldades terríveis e não conseguem sair das dificuldades, porque eles na verdade não são pastores e eles querem pastorear. Uau. Então tem muitas pessoas que eles não foram chamados para pastorear, eles acham bonito. Então eles dizem eu quero e eles fazem de tudo. Aí entra o padrinho, o padrinho, ou seja, o pai é pastor e coloca o filho. O amigo é pastor e coloca o amigo por amizade. Sim. E aí a pessoa entra e aquilo que trazia vida para ele começa a trazer morte. Uau. Então, para mim, que eu tenho uma chamada para pastorear, quando eu estou pastoreando, tem muitas dificuldades, mas eu me sinto um peixe dentro da água. Aquilo dali para mim é vida. Eu gosto de resolver dificuldades na igreja. Eu amo isso. Eu tenho uma paixão por isso. Então, quando eu estou pastoreando, vejo uma dificuldade grande na igreja, eu fico alegre em resolver. Porque eu sou um peixe dentro da água. Sim. O que está acontecendo com muitas pessoas hoje é que elas são um peixe fora da água. Nossa, pastor, isso é... Uau, meu Deus do céu. E é aquela coisa, né? Não é porque você está fazendo uma coisa boa, que no caso, alguns homens que pastoreiam, estão fazendo a coisa certa, a coisa boa, mas não é aquilo que Deus chamou para eles. Então, não adianta a gente achar que está fazendo o correto se aquilo não é para nós, né? Por mais bom e perfeito que seja. E também a gente foge, quando a gente sabe de fato o nosso propósito, a gente foge dessa questão da comparação, né? Ah, o meu padrinho é pastor, o meu irmão, meu primo é pastor, então também também quero ser. E, de fato, você viver algo que você não foi chamado para aquilo, te traz essa morte, né? Essa carga, esse peso. É como realmente um peixe olhar para a ave e querer voar, como se ele fosse a ave, e não vai dar certo, né? Cada um tem ali já as suas questões que Deus já colocou, né? O terreno que é para a gente habitar. Se você tem que habitar na água, habita na água, não adianta querer voar, como a ave. E você falou também, pastor, sobre morrer, com propósito, né? Quando a gente descobre, a gente não vive pelo propósito, a gente morre. E falando sobre isso, a gente pode falar sobre o Islã, por exemplo, que é um povo que eles literalmente morrem pelo propósito deles. O que você poderia falar sobre esse povo? Olha que coisa interessante essa pergunta sua. Jesus, quando ele foi fazer a primeira reunião com os discípulos, na primeira reunião que ele foi fazer com os discípulos, ele disse bem assim, eu vou morrer. Imagine, eu tenho 12 discípulos aqui na igreja, e eu vou e marco uma reunião com eles, e na primeira reunião eu digo, eu vim a essa terra para morrer. Eles ficaram assombrados. Jesus estava falando do propósito dele, morrer pela humanidade. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, Jesus sabia quem ele era. Né? Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o meu propósito, eu morro por aquilo. Paulo, ele disse, olha, para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Então, Paulo, quando você entende quem você é, primeira coisa que você faz, olha só, primeira coisa, quando você entende quem você é, primeiro, você não faz comparação com ninguém. Uau. Então, quando às vezes eu estou conversando com um pastor aqui, a primeira coisa que o pastor faz, Reine, é
é comparar a igreja dele com a igreja dos outros. É perguntar quantos membros tem na igreja. Isso é comum para muitos pastores, mas é comum para os pastores que não sabem quem ele é. Porque quando eu sei quem eu sou, eu não me comparo a ninguém. Eu não vou me comparar a nenhum pregador, eu não vou me comparar a nenhum ensinador, eu não vou comparar a igreja que eu pastorei a nenhuma outra igreja. Eu vou comparar eu comigo mesmo. Porque se eu for comparar com outro, eu já saio perdendo. Sim. É interessante isso aí. Então, quando eu me comparo comigo mesmo, bom, como eu estava ano passado e como eu estou agora, como eu vou estar daqui a 2 anos? Eu melhorei, eu piorei, eu estou do mesmo jeito. Então, a primeira coisa é eu não me comparar com ninguém. Segundo, aquilo dali me dá uma alegria tão grande que eu morreria por aquilo. Aquilo dali gera vida para mim. Só que esse morreria por aquilo, eu sei que eu vou estar na eternidade com Jesus. E eu sei também, olha que coisa interessante, Bárbara, eu sei que eu só vou morrer quando Deus realizar todo o propósito dele na minha vida. Uau! Então eu não tenho dúvida disso. Se eu permanecer fiel a Jesus, eu vou estar igual ao apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele falou, chegou a minha hora. Ele falou isso para Timóteo. Ele disse, Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha, Timóteo, você ainda vai continuar, porque o propósito de Deus na tua vida ainda está para continuar. Mas eu já cumpri tudo, está na hora de Deus me levar. Então eu vou morrer por isso. E também o apóstolo, olha só, são 2 exemplos. Já o apóstolo São Pedro, quando foram crucificar ele, igual crucificaram a Jesus, ele disse, não, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Olha o que o propósito, Pedro sabia que aquele momento era o momento dele ser morto, mas o propósito levou ele à morte, e ele estava amando isso, ele não estava desesperado. Então são 2 exemplos maravilhosos. Um morreu sabendo que o seu propósito já tinha terminado. O outro também morreu sabendo que o seu propósito já tinha terminado, só que os dois de uma maneira diferente. Paulo morreu pelo imperador Nero, cortado a cabeça. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Os 2 morreram felizes. Nossa. Porque aquilo não importa, quando eu descubro o que eu tenho para fazer, se eu estou vendo que aquilo dali está me levando à morte, e se eu morrer, é porque acabou o propósito de Deus na minha vida. Então eu tenho que partir. Ah, certo. Uau! Explicação muito profunda, pastor. E eu acho que, com certeza, ficou bem claro para quem tinha dúvida o que era propósito, como descobrir o propósito. E esse fato realmente de estar vivendo de uma forma pesada, né? Fazendo algo para Deus, que muita gente, de fato, faz, né? Coisas para Deus, mas não sente paz ou sente essa sobrecarga. É porque está desalinhado, realmente, né? Com o verdadeiro propósito. E eu acho que ficou bem claro para todos que estão nos ouvindo que o propósito ele traz essa alegria, essa busca por querer fazer, né? Essa força de romper com as barreiras e realmente essa certeza de que a gente só vai partir daqui quando a gente já tiver cumprido tudo. E aí viver nessa paz, nessa certeza de que a gente está no caminho certo. E a Reine também tem umas perguntas para você. Vou passar o microfone para ela e vamos continuar aprendendo. E Bárbara, enquanto a Reine está se preparando aí para perguntar, um pastor amigo meu, ele chegou para mim e disse, pastor Ronir, a igreja está me matando. Eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais o que está acontecendo. A igreja, eu estou morrendo. Aí eu disse para eles, eu falei, o senhor sabe por que o senhor está morrendo? Porque o senhor não nasceu para pastorear. O apóstolo Paulo morreu feliz, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira. Ele sabia
sabia que ele iria morrer, mas ele disse bem assim, ó, eu fui derramado, o vaso foi derramado todo o óleo, não tem mais nada, eu não tenho mais nada para fazer nessa terra. Eu costumo dizer aqui na igreja que a única coisa, você já deve ter ouvido, que a única coisa que me segura nessa terra é o fato de eu ainda não ter cumprido todo o propósito que Deus determinou para me cumprir. Porque a partir do momento que eu descobri que eu cumpri, eu não desejo mais ficar aqui. Nada nessa terra me segura, não tem absolutamente nada, não tem prazer, não tem beleza, porque a beleza do céu é muito maior. Paulo disse: o que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu, são essas coisas extraordinárias, maravilhosas que Deus está separou para todos aqueles que o amam. E continuando dentro desse mesmo tema de propósito, já percebemos que o seu propósito é pastorear, é ensinar as pessoas, não é? Que faz isso com tanto sorriso sempre no rosto. Mas como foi começar essa jornada de ministério pastoral? Sempre soube que o senhor seria pastor ou Deus foi revelando isso aos poucos? Quando eu entreguei minha vida para Jesus no ano de 1994, você nasceu em 1995. Eu entreguei minha vida para Jesus em 1994. Veja bem, quando eu entreguei, com uma semana que eu entreguei minha vida para Jesus, eu já sabia que eu nasci. Interessante isso. Aquilo veio dentro de mim, o desejo, aquele desejo, aquele amor por pastorear, por ensinar, ele veio com uma semana. Eu já sabia que eu seria pastor e eu já sabia que eu seria ensinador. Deus falou forte comigo ao meu coração, porque veio um desejo. Eu via o pastor ensinando na igreja, e aquilo dali cresceu uma chama inextinguível no meu coração. E eu desejei, e até hoje não acabou. E dentro desse propósito que o senhor descobriu, que foi ser pastor, qual foi os maiores desafios que o senhor enfrentou ao longo desse tempo? Veja bem, são muitos desafios que uma pessoa que tem uma chamada de Deus, ela enfrenta, seja qual for a sua chamada. Não é só para pastorear, não é só para pregar, não é só para ensinar. Tem muitas pessoas que têm outros tipos de chamadas e em todas ele sofre, ele passa por problemas, dificuldades. E a única diferença é que quem vence é aquele que está dentro do propósito, porque ele tem resiliência. O que é resiliência? É a forma que eu faço para vencer as dificuldades, em outras palavras, a grosso modo, para ressurgir das cinzas, né? Para ressurgir das cinzas. Isso é resiliência. Eu caio, eu me levanto, eu caio, eu me levanto. Cair, ter dificuldades, cair aqui é no sentido de ter dificuldades terríveis na vida. São aqueles momentos assim que você pensa que você não vai conseguir vencer, e isso é perfeitamente normal. Se eu for falar quantas vezes eu disse para mim mesmo, tudo está acabado, eu não sei quantas vezes. Se foi 50 vezes, se foi 100 vezes, eu não tenho noção. Quantas vezes eu cheguei para mim mesmo, falei, não, eu não vou conseguir. Mas daqui a pouco vem a resiliência. Eu não vou conseguir, é aquele momento que você está no fundo do poço. É aquele momento que você não vê saída. É aquele momento que você está trancado, sozinho, no teu quarto, ou andando no teu carro, sozinho, por aí, e pensando, não vai dar certo, eu não vou conseguir. E aí, nesse momento, você chega para Deus e diz, Deus, ou o Senhor me dar força agora para mim poder vencer, ou eu não vou conseguir. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. E aí a força vem de Deus. Então são vários momentos difíceis, doenças. Todas as minhas filhas eu passei, no mínimo, com você, com Rebeca, com Raquel, eu passei no mínimo umas 100 vezes no hospital, a ponto de vários médicos dizer que cada uma de vocês
não estariam vivas. Então, são coisas, dificuldades financeiras. Eu já passei por momentos e vários momentos de não ter dinheiro para pagar luz, pagar aluguel, mas Deus, na última hora, eu sempre confiei em Deus. Dificuldades no ministério, dificuldades em todos os sentidos, mas a questão aqui é você ter resiliência, você ir lá no fundo, mas saber que quando você vai clamar a Deus e dizer, Senhor, eu não vou conseguir, me dá força. Sem o Senhor eu não vou. Aí Deus te levanta. É igual bambu no deserto. Já ouviu falar de bambu no deserto, Reine? Já ouviu falar, Bárbara? No deserto. Algumas vezes. O bambu, nas pregações. o bambu no deserto é o seguinte. Esse é do deserto. Ele, do jeito que ele é para baixo, ele é para cima. Então, quando você vê um bambu no deserto, aquela parte que está em cima, aquele mesmo tamanho está para baixo. Então, e o bambu, ele é flexível, bate uma ventania, ele vai lá embaixo, ele vai no chão, passou o vento, ele levanta, ele não fica. Então, dificuldades, para quem tem propósito e descobre e permanece, ele vai ter. E o mais interessante é que Deus não fala para você todas as tuas dificuldades, ele vai falando por partes. Se Deus tivesse falado para José as dificuldades que ele iria passar para chegar no trono do Egito, José, por exemplo, eu teria dito, se eu soubesse de todas as dificuldades, eu digo de coração, eu teria dito, não, eu não quero. A gente pode, né? A gente Eu foge, ia falar também, eu iria não. fugir, porque Deus me livre, eu passei por muitas. Então Deus vai revelando partes, igual revelava para Paulo. Paulo, quando ele iria numa cidade, porque ele foi em várias, Deus falava, nessa cidade ali você vai ter tal dificuldade, mas não revelava em todas, porque senão a pessoa não aguenta, o nosso cérebro, ele tem tendência para desistir. Então o que acontece? Todas as dificuldades que eu ia passando, eu ia vencendo. E essas dificuldades, elas vão criando experiências na sua vida. Ok? Então, quando eu peço para Deus paciência, Deus não vai me dar paciência, Deus vai me colocar em uma situação que eu preciso ter paciência para gerar aquele entendimento na minha vida, entendeu? Sim. Então, se eu peço fé, Deus vai me colocar em uma situação, Deus não vai me dar fé automático. Estalou o dedo, veio a fé. Não, Ele vai te colocar em uma situação. Ele vai, igual Deus colocou a Raquel, e ela estava praticamente morta, e ela chegou a morrer. Então, você pediu fé, aí Deus vai falar, você pediu força, aí Deus fala bem assim, eu vou te fortalecer, então eu vou te colocar em uma situação para que você fortaleça. Então, tudo isso, todas as dificuldades serviram e venci, elas serviram simplesmente para calejar o meu couro, para me dar experiências na vida, né? E é isso aí, é uma dica muito especial para você, isso que foi acabado de falar, de como enfrentar e lidar com os seus momentos de dúvidas, porque vemos um pastor e esquecemos que ele é de carne e osso, Exatamente, como todo mundo. A gente pensa que é um super-herói, E que passa né? pelos mesmos problemas que nós, o tempo todo. E isso é interessante, você anotar isso, de como vencer essas dúvidas e esses momentos de cansaço. E é interessante também, Reine, a gente destacar que, quando eu estou falando de dificuldade, que a gente pensa que não vai vencer, eu estou falando do processo que eu estou indo até chegar naquilo que Deus literalmente separou para eu fazer. Então, quando eu estava no processo para chegar ao pastoreio, as dificuldades foram grandes. Agora, pastorear a igreja, como eu disse para a Bárbara, aí já é outro papo. Tem dificuldade, mas eu já estou calejado. Indo para esse papel de pastor, pai de família, como é conciliar ser pai e ser pastor? Olha que pergunta interessante, né? Como faz para conciliar? Como a gente faz para conciliar pai e pastor? Bom, primeiramente, eu sou pastor dentro da minha casa.
Esse é o primeiro ponto. Se eu não conseguir ser pastor dentro da minha casa, a Reine, ela abre a Bíblia instantaneamente em qualquer lugar. A minha filha, a Reine. A minha filha Rebeca também. E a minha filha Raquel, ela abre também, mas não instantaneamente, como a Reine e a Rebeca, mas principalmente a Reine. Então, eu sou pastor dentro da minha casa. Tudo que eu ensino na igreja, do jeito que eu sou na igreja, exatamente como eu sou na igreja, eu sou dentro da minha casa. Então, eu não preciso conciliar, porque como eu sou lá, eu sou aqui. Então, não chega a ser uma conciliação, mas, para que fique claro para você entender, o conciliamento está dentro desse assunto. De que como eu sou dentro da minha casa, eu sou na igreja. Por exemplo, se eu sou nervoso em casa, eu sou nervoso na igreja. Se eu sou paciente em casa, eu sou paciente na igreja. Do jeito que eu trato a minha esposa, eu quero que todos os irmãos tratem a esposa deles. Do jeito que eu trato as minhas filhas, eu quero que todos os irmãos tratem as filhas deles. Do jeito que eu trato todo mundo lá em casa, eu trato todos os membros aqui na igreja. Eu não mudo absolutamente nada. Eu tenho uma filha adotiva chamada Bruna, que acompanha a gente desde 2008, 2006, 2008, numa igreja que a gente pastoreava no Duque de Caxias. A Bruna, um dia, estava uma pessoa visitando aqui, Reine. E ela falou, e ela estava comentando sobre mim, como é o pastor? Aí a Bruna chegou e falou para ela, desse jeito aqui, do jeito que você vê ele. Aqui, ele é na casa dele. Ele não muda absolutamente nada. Então, essa conciliação, ela acontece automático. Por quê, Reine? Do jeito que eu sou aqui, eu sou lá em casa. Do jeito que eu sou em casa, eu sou na rua. Do jeito que eu sou na rua, eu sou no trabalho. Eu sou na faculdade. A mesma estrutura organizacional não muda em nada, em todos os lugares. Então, essa conciliação, ela se torna automática. Então, quando eu vejo jovens na igreja, nós temos um grupo de jovens, eu trato ele como os meus filhos, como as minhas filhas, entendeu? Sim. E qual foi o princípio de fé que o senhor mais tentou passar para mim, para nossa família em casa? Porque vamos ter vários pastores que vai estar assistindo esse podcast, várias pessoas que estão no início desse ministério e o que eles podem fazer, que podem ajudar a ele a conciliar ser pastor, ser pai, isso que o senhor conseguiu ser hoje. Ser esse homem de fé em casa, na igreja. Qual é a dica que o senhor passaria para as pessoas que estão começando ou para quem já é pastor e tem uma família? Primeiramente, a fé, ela precisa ser inabalável, certo? Quando eu digo de fé inabalável, eu não estou dizendo para o pastor que ele tem que ser super-homem, ok? Não é porque eu disse que eu sou um peixe dentro da água que esse peixe não tenha dificuldade dentro da água. Ele tem. Olha só que coisa interessante. A fé inabalável não é aquele homem que nunca tenha dificuldades. Um peixe, ele tem outro, dependendo do peixe. Todo peixe, ele tem aquele que deseja, eu esqueci, a cadeia alimentar. A cadeia alimentar nos oceanos, ela existe. Ele é um peixe dentro da água, mas ele tem que correr de outro peixe. Ele tem dificuldade. Ele tem que ter estratégia para saber esconder, para conseguir sobreviver. Então, quando eu estou fraco, uma fé inabalável não é aquela pessoa que nunca está fraco. Elias, olha que coisa interessante. Elias tinha uma fé inabalável, mas ele chegou um momento na vida dele que ele, erroneamente, Elias, olha só, quem era Elias? O profeta que orou e desceu fogo do céu 3 vezes, 2 quando ele estava em cima de um monte, e uma quando ele estava diante de 850 profetas de Baal e de Acera. Elias não era brinquedo. Elias orou e choveu com 3 anos e meio. Elias orou e ele disse bem assim, olha, sobre a minha palavra não vai chover. Ora, um homem, comedor de arroz e feijão, ele chegar e dizer bem assim, ó, sobre a minha palavra não vai chover.
e sobre a minha palavra vai chover. Ele não disse nem sobre a palavra de Deus. Ele disse, eu sou o homem de Deus, e eu vou falar e não vai chover. Eu vou falar e vai chover 3 anos e meio depois. Esse mesmo homem, que tinha uma fé inabalável, ele se escondeu dentro de uma caverna, e lá dentro da caverna, ele falou bem assim, Senhor, meu propósito acabou, pode me levar. Eu já falei isso várias vezes. Ninguém é super-homem. Como eu disse para vocês, eu não sei quantas vezes eu pensei assim, tudo terminou, tudo acabou. E quantos de vocês estão me escutando agora que estão dizendo assim? Quantas pessoas estão me escutando agora, Reine, Bárbara? E eles estão num cantinho, sozinhos, e dizendo, tudo acabou, tudo terminou na minha vida. Mas Deus está dizendo aqui hoje, como Ele disse para Elias, Elias, teu ministério ainda vai ter uma longa jornada. E quantas vezes Deus precisou de fazer comigo como Ele fez com Elias? Quantas vezes Deus precisou olha, Elias estava tão desanimado. Nós estamos falando de um homem que tinha uma fé inabalável. Mas Deus precisou de mandar um anjo. Gente, um anjo levar comida, um corvo levou comida, um anjo levou comida para Elias, corvo e anjo, literalmente, levou. E Elias não quis saber de nada, tal era o desânimo dele. Ele falou, vocês me trouxeram comida, tá bom, quero morrer do mesmo jeito. Aí Deus falou bem assim, eu vou precisar de ir lá. Aí a Bíblia diz que a voz de Deus, não foi anjo, não foi ninguém que falou com Elias, foi a voz de Deus. Deus precisou de enviar a voz dele para poder animar aquele homem. Depois que Deus enviou a voz, o que tu fazes aqui, Elias? Senhor, pode tirar minha vida? Não, Elias, a sua jornada ainda é muito longa, ela não terminou. E ali Elias, ele levantou, e a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E o ministério dele ainda foi mais para frente. Ele queria morrer, ele pediu a morte para Deus várias vezes. Eu já pedi a morte para Deus várias vezes. Gente, nós estamos falando de pessoas que têm chamada e que permaneceram firmes. Disse, olha, for para mim, acabou para mim aqui, então não tem mais chamada, pode me levar. O que eu estou fazendo aqui? Elias fez isso, porque não era super-homem, é simples. Olha que coisa interessante. Aí Deus falou, você está pedindo a morte? Então vamos fazer o seguinte, no fim da tua chamada, você vai ser o único homem, juntamente com Enoque, que não vai morrer. Você não vai ver a morte. Eu vou te trasladar, eu vou te arrebatar. E Elias foi arrebatado. Enoque e Elias, os 2 homens que não provaram a morte do corpo físico. Então, uma fé inabalável é aquela fé que quando você vê que não tem saída, não tem nada, não tem mais jeito, aí você diz, Deus, então me leva. Mas desistir eu não vou, mas me leva. Você pensa que a tua chamada acabou ali. Aí Deus vai e diz, não, peraí, ela vai mais para frente ainda. Ok? Que mensagem muito preciosa isso desse podcast de hoje, né? Você aprendeu a como lidar com os filhos na fé dentro da igreja nos dias de hoje, ensinamento do seu propósito, como viver em uns dias difíceis e como vencer os dias difíceis dentro do seu propósito. E hoje estamos enfrentando, acho que, os maiores desafios da igreja, né, nos dias de hoje. Qual é a mensagem que o Senhor pode passar para que nós hoje, nós jovens, podemos alcançar ainda mais pessoas, porque dentro do nosso propósito, o maior é fazer mais pessoas conhecer a Cristo e ser levados para o céu e conhecer a Jesus e conhecer a verdade, para a verdade libertar. Qual a mensagem que o Senhor indica para que nós hoje possamos trazer mais pessoas para perto de Deus e a conhecer a Cristo?
é a mensagem do início, é a conversa do início. Porque o que traz pessoas a Cristo é o propósito e não a pessoa. Ok? Vou repetir. O que traz as pessoas para Cristo é o propósito. Deus falou para Jeremias, no capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, ali o original hebraico é embrião. Embrião. Quando você era um embrião, eu já tinha um propósito na tua vida. Antes de você nascer, agora ele já estava formado no ventre, mas ainda não tinha nascido. Eu te chamei para ser profeta. O que trouxe as pessoas para Deus não foi Jeremias, foi o propósito de Deus. Então, quando você descobre o teu propósito, ele traz as pessoas automaticamente. Você não vai esforçar. O teu esforço é em quê? No meu caso, meu propósito é ensinar, é pastorear. Então eu preciso estudar. Se eu vou ensinar, eu preciso estudar. Como é que eu vou ensinar sendo que eu não aprendi? Interessante sobre o Cristiano Ronaldo, o jogador. O Cristiano Ronaldo, eu vi uma entrevista dele, as pessoas dizendo, nossa, quando ele ganhou a primeira vez o melhor do mundo, aquela não sei como é o nome daquilo, né? Aquela taça, aquele troféu de melhor do mundo, eu não sei o nome daquilo, você vai lembrar o nome daquilo lá, bola de ouro, né? Acho que o nome é isso aí. Aí disseram para ele, nossa, você é bom mesmo, como é que você fez para ganhar? Ele disse, eu sei que eu sou bom, porém, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair nos treinos. Nunca mudou a vida dele. Então eu sei que eu tenho chamada para ensinar. Eu preciso aprender, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso jejuar, eu preciso consagrar a minha vida. Eu preciso para que eu possa aprender para poder passar. Então, se eu tenho o propósito de ensinar, o conhecimento não vai vir automático na minha vida. Deus vai fazer assim, ó, igual um robô, vai pegar um chip, vai instalar na minha mente e vai dizer assim, ó, pronto, agora você já sabe de tudo. Isso não existe. Eu preciso aprender, eu preciso estudar. Então, quando eu descubro o propósito de Deus na minha vida, voltemos ao princípio, como eu disse, esse propósito é que traz as pessoas, não sou eu. Quem levou as pessoas, quem levou aquelas quase 5.000 almas que Pedro pregou a primeira e a segunda vez, quase 5.000 ou 7.000 almas que aceitaram a Jesus quando ele pregou, não foi Pedro, foi o propósito. Então, o propósito traz pessoas. Não é necessário. Você é um peixe dentro da água, continua. Qual é o propósito do peixe? Eu preciso nadar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Cada peixe tem uma função nos oceanos. Então, o que acontece? Se eu estou dentro da minha função, sem uma palavra, eu trago multidões para Cristo. Às vezes eu nem preciso pregar. As pessoas no meu trabalho, elas vão olhar para mim e vão dizer, meu Deus, aquela pessoa é diferente. Então, o meu propósito, ele traz as pessoas. Porque é para isso que eu nasci. Ok? Ok. Então, agora chegou um momento divertido. Perguntas ping-pong. Eita. Então vamos lá, pastor, um livro da Bíblia favorito? Livro de Jó. Por quê? Porque Jó é resiliente. Ele passou por todas aquelas coisas, reclamou. Tem pessoas que dizem que ele não reclamou, mas ele reclamou, porém venceu. Ele permaneceu firme. A maior luta da vida de um homem, perder os seus filhos, perder tudo que tem, perdeu família, mas ele permaneceu ali. Então, livro de Jó. E é um livro poético, é um livro filosófico, eu amo filosofia, eu sou professor de filosofia, e é um livro científico, é um dos livros mais científicos da Bíblia. Um louvor, uma música que te toca profundamente. Abrace a Vitória, Bruna Carla. É muito bom. Um conselho que você sempre repete. Seja resiliente.
um momento inesquecível do seu ministério? Todos. Eu amo todos os momentos do meu ministério, mas tem aqueles assim que eu vejo as pessoas entregando a sua vida para Jesus. Esse é uma alegria indizível. Bom, e para finalizar, uma lição de Deus que você nunca esquece. Ai. Foi difícil essa, Bárbara. Tem muitas lições que Deus traz para a gente que a gente fica maravilhado. Mas a lição do calejar as minhas costas, para que eu possa ficar firme, para que eu possa ficar sempre aquela pessoa que nunca vai desistir. Essa lição, ou essas lições, é que eu mais amo e nunca esqueço. A maior delas é quando a minha filha Raquel morreu e ressuscitou. Uau, ali a minha fé, ela se tornou muito grande. Meu Deus, tem situações que nós temos que passar realmente, né, para que a nossa fé seja moldada, seja fortalecida. Então, aquela situação de querer ter uma vida sem desafios, sem problemas, não vai gerar na gente testemunho, né? E realmente a gente acaba se aproximando e conhecendo Deus mais profundamente quando a gente passa esses momentos, né? De ter que depender 100% de Deus, onde situações que a gente não pode fazer mais nada, é a pura mão de Deus para nos socorrer. Então, são necessários, por mais duro que sejam, nesses momentos de medo, de solidão, de calejamento, eles são duros, mas são necessários para nos moldar como seres humanos e, principalmente, fortalecer a nossa fé. Né? E, bom, a gente está chegando ao final desse episódio. Reine com suas considerações. As minhas considerações se você gostou desse episódio, envie, compartilhe com um amigo, vai passar aqui embaixo para vocês as nossas redes sociais, vai ter mais conversas como essa, então compartilhe. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio. Muito obrigada pela presença de vocês. Pastor, foi uma honra receber você, a gente ter esse bate-papo aqui. E dizer para todos vocês que esse episódio ele é patrocinado pela livraria Cantares de Salomão, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Porto, pela Faculdade Facix e pela De Chocolate. Todos esses patrocinadores também estarão na descrição desse vídeo para que você possa conhecer mais sobre cada um. Pastor, muito obrigada por esse bate-papo, por tantos ensinamentos que você trouxe aqui para a gente. E eu deixo aqui aberto agora as suas considerações finais, o que você quiser falar para o público. Na verdade, eu que agradeço. Gratidão pela minha filha Reine e pela Bárbara, essa pregadora do Evangelho, né? Estar fazendo esse trabalho. Que Deus continue abençoando grandemente essa obra, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E obrigada. Obrigada a todos vocês. Primeiro episódio finalizado com louvor. E até a próxima. Se inscrevam aqui no canal. Tchau.